Continuamos hoje a nossa série Face a Face com Jesus. Série que tem como objetivo, como grande propósito, nós observarmos alguns encontros narrados nas Escrituras entre Jesus e algumas pessoas. E observando então estes encontros, poder conhecer um pouco mais da vida do nosso bom Senhor, do nosso Mestre. Observando estes encontros, percebermos o grande poder de Jesus, o seu grande amor, e assim amá-lo mais. E também tirar lições importantes para a nossa própria vida. Já vimos algumas narrativas nos últimos domingos. Já vimos, por exemplo, a passagem onde Jesus é ungido pela mulher pecadora na casa do fariseu Simão. Vimos também a narrativa onde Jesus encontra o jovem rico. E também vimos a narrativa onde Jesus encontra-se com Zaqueu no último final de semana. E em todas essas narrativas aprendemos importantes lições. E a igreja como um todo foi edificada. Hoje, continuamos essa série vendo uma linda narrativa presente no Evangelho de Lucas, onde Cristo vai encontrar uma mulher que estava passando por uma difícil tribulação, uma severa tribulação. O próprio Jesus afirmou em João 16:33, que no mundo teríamos aflições. Isto é algo que o nosso próprio Senhor disse. E a grande realidade é que talvez hoje você adentrou a esta porta desta igreja com o coração sendo afligido por algo. E se não foi hoje, também é certo que um dia isso acontecerá. Porque a nossa vida aqui é desta forma. Vivemos um trajeto onde por vezes passamos por vales sombrios. Porém, o mesmo Jesus que afirma assim, que teríamos aflições, é o mesmo Senhor que se compadece, que cuida e que nos ajuda. Veremos hoje Jesus, o Deus encarnado, encontrando graciosamente uma viúva que estava enterrando seu único filho. E através dessa narrativa, espero que todos nós possamos aprender e relembrar o quanto o nosso Senhor é rico em compaixão, o quanto Ele se compadece dos nossos sofrimentos e como Ele é o nosso bom ajudador em meio às dificuldades. Abram suas Bíblias em Lucas 7, vamos estar lendo do 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17, a palavra de Deus diz: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se.
O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Que o Senhor nos ajude a compreender a palavra. Ao lermos esta passagem, algo que fica muito claro para nós e logo ganha destaque é a narrativa do luto, da perda de um ente querido. É inegável que o momento da perda de alguém que muito amamos, ainda mais alguém que é do nosso próprio lar, é com certeza o momento mais difícil que um ser humano pode viver aqui nesta terra. Afinal, a morte de uma pessoa amada é algo que aflige profundamente o coração. E é nesse contexto, então, de extrema dor, de muito sofrimento, que a gente vê surgir o nosso Mestre Jesus. No versículo 11, o texto bíblico vai dizer que Jesus estava passando a caminho de Naim. É muito provável aqui, gente, que Jesus estava fazendo um percurso que ia de Cafarnaum, porque Cafarnaum, se a gente olhar a passagem anterior a essa, é quando Jesus traz cura para o servo do centurião nesta cidade, Cafarnaum, e Jesus estava partindo para Nazaré, provavelmente para fazer uma visita à cidade da sua família. Entre Cafarnaum e Nazaré, tem este pequeno vilarejo da região da Galileia, que é Naim. E observe que nesse caminho, coincidentemente, porque faço as aspas aqui, porque sabemos que nada do ministério de Jesus é fruto de coincidência. Todos os passos são calculados por este que é o Deus encarnado. Então, de maneira vamos dizer assim, numa coincidência, Jesus dá de cara com este cortejo, um cortejo fúnebre. É interessante que se a gente observar, se você for um leitor atento, o texto bíblico vai fazer questão de destacar para nós que há duas multidões aqui. Duas multidões que estão vivendo sentimentos completamente opostos, vivendo realidades totalmente distintas. Um grupo sai daquela cidade, Naim, outro grupo está entrando, e cada um deles estão vivendo algo completamente oposto do outro. Um grupo, o primeiro grupo que sai daquela cidade, é aquele cortejo fúnebre que representa o quê? Representa a morte, a tristeza e a dor. Um grupo que representa a morte, a tristeza e a dor. À frente daquele grupo há uma mulher que há pouco tempo havia já perdido o marido, ou seja, uma viúva. E meus irmãos, vale a pena a gente ressaltar aqui que lá no tempo de Jesus, ser uma viúva não era nada fácil. A mulher muito dependia do homem, fora a saudade, óbvio, que ela teria do seu marido. Ela dependia muito do homem economicamente, socialmente, no contexto familiar. E agora, não bastando tanta aflição na vida daquela mulher, ela se vê à frente do cortejo daquele que era o único filho que ela tinha. Talvez aquele que era o seu porto seguro. Talvez aquele que era o motivo do riso dela, em meio às angústias da perda do marido. Imagina a dor desta mulher, gente.
Eu, enquanto preparava o sermão, tentava imaginar isso. Eu falo que nós, filhos, enterrarmos os nossos pais é triste demais. Mas, querendo ou não, a gente está preparado, né? Se preparando, é o natural. Agora, um pai, uma mãe, enterrar o seu filho, é algo que foge daquilo que é o natural da vida. É algo que talvez nenhum pai, nenhuma mãe esteja preparado para viver. E aquela mulher, ela estava vivendo. Esse grupo que tem a mulher à frente é um retrato das aflições desse tempo, das tribulações, nos apresenta a realidade da brevidade da vida e da nossa temporalidade. Demonstra como que a nossa vida é esta vida que tem altos e baixos, onde sim, passamos por muitas tribulações. Ao destacar a mãe enterrando um filho, Lucas mostra para a gente que não há tempo para o sofrimento. Um dia a mãe pode estar alegre junto ao seu filho, e no outro dia ela pode estar à frente do velório deste. Do outro lado, num caminho oposto a este grupo, vemos a multidão que segue a Jesus. Perceba que este grupo também tem um filho, mas é o filho amado de Deus, o Messias prometido, aquele que há tempos o povo aguardava e que chegou. E ele está à frente daquele grupo com uma multidão seguindo. Se o primeiro grupo representa e apresenta para nós a tristeza, a dor, a morte, esse grupo traz a ideia para nós da graça, da alegria e da vida. Essa turma que está ali é composta por pessoas que estavam na presença deste, que foi enviado por Deus para trazer redenção. Vale ressaltar aqui que o ministério de Jesus já tinha uma certa relevância neste período. E o próprio Lucas vai destacar que seus discípulos seguiam, e mais do que isso, muitas pessoas. Entre estes, tinham verdadeiros seguidores e tinha também uns curiosos, interessados em ver os milagres ou interessados em receber milagres. E estes seguiam a Jesus. Mas é interessante que todos estes experimentavam da graça e do poder de Deus. Até os curiosos experimentavam da graça do Senhor, da presença de Jesus Cristo em seu meio. Se de um lado, então, vemos a tristeza do luto, do outro lado, vemos a alegria proporcionada por Jesus. No momento, então, que estes dois grupos se encontram, Lucas vai destacar duas pessoas nesta narrativa: Jesus e a viúva. O Filho de Deus e uma simples viúva de um vilarejo da Galileia. Aquele que é o Deus encarnado e uma mulher que chorava a morte do seu filho. E no momento, então, que Jesus vê aquela mulher, no versículo 13 de Lucas, vai dizer que o Senhor se compadeceu dela. Em algumas traduções vai dizer que Jesus moveu-se em íntima compaixão por aquela mulher. O que isso quer dizer, gente? Isso enfatiza que Jesus, ele conhece a fundo a dor que aquela mulher está sofrendo. E mais do que isso, ele sofre junto com ela. Jesus, ele participa da dor daquela mulher. E ele move graciosamente para ajudá-la. Veja que Jesus não é um mero espectador da dor. Alguém que simplesmente assiste aquilo. Mas ele sofre junto. Ele se enche de compaixão por ela. Perceba que a Bíblia não vai destacar nenhum detalhe em relação àquela viúva. A Bíblia não vai falar se ela era uma mulher boa ou ruim.
A Bíblia não vai dizer se ela era alguém que tinha fama naquela cidade, tinha destaque, se era uma mulher que tinha boa condição financeira ou não tinha uma boa condição financeira. Lucas não diz nada sobre as obras dessa mulher. Lucas não coloca nenhuma palavra dessa mulher no texto. O texto parece apontar para nós e quer deixar para nós que era uma simples viúva, que estava diante do gracioso olhar de Cristo. Do gracioso olhar de Cristo. Lembra que eu disse que no trecho anterior a gente tem Jesus salvando, curando o servo do centurião. O centurião era alguém que tinha muitas posses, alguém que tinha fama, alguém conhecido. Mas veja que logo depois o que vem? Jesus se compadecendo de uma mulher que aparentemente não tinha nada. Deus não observa a classe social, Deus não observa a fama, Deus não observa méritos. O olhar do Senhor é este olhar gracioso, que atinge pessoas completamente diferentes pelo livre agir dele. E ele se compadece daquela mulher. Eu fico imaginando que, enquanto aquele cortejo fúnebre passava, talvez muitas pessoas passaram por ali. Talvez muitas pessoas viram o choro daquela mulher. Talvez você já foi em um velório. E lá no velório tem várias salas. E você passa e vê pessoas chorando. Você assiste aquele choro. É lógico, você não se alegra com aquilo. Mas acaba que você assiste e passa andando. Agora veja que Jesus, diferente dos muitos que talvez passaram e só dirigiram um olhar vazio para aquela mulher, ele tem este olhar, cheio de graça, compaixão, cheio de misericórdia para com ela. Sem nenhum motivo aparente, pelo livre agir da graça, Cristo se compadece da dor da pobre mulher. Jesus então faz uma declaração marcante para ela. Jesus, no versículo 13 ainda, vai dizer para aquela viúva: não chore. E eu queria destacar algo aqui em relação a esta palavra, esta frase que Jesus dá. Quando a gente vê aqui este não chore, é muito mais do que um discurso de autoajuda. Jesus não era um coaching lá do tempo antigo, que ficava falando palavras motivacionais para que as pessoas se sentissem um pouquinho melhor. Jesus aqui, quando ele fala não chores para aquela mulher, ele está falando como alguém que tem autoridade e poder para trazer solução para a dor dela. Aquele que pode trazer paz em meio àquela tribulação enorme que ela estava vivendo. Aquele que poderia trazer riso àquele rosto que tanto chorava. A gente vê que essa declaração vem de uma pessoa que realmente possui autoridade e grande poder para mudar a vida daquela mulher. Gostaria de fazer aqui uma breve observação sobre isso. É interessante que quando olhamos para o mundo tenta oferecer diversos remédios para as angústias, para a dor, para as tribulações. Pessoas buscam refúgio para as dificuldades, por exemplo, em vícios. Pessoas buscam solução para suas adversidades em relacionamentos. Pessoas buscam ajuda por meio de frases motivacionais que o mundo oferece. Mas o que é a grande realidade destas coisas? Esses remédios podem até ter um efeito imediato, mas logo ele acaba. E o choro que tinha acabado logo volta, e às vezes volta até pior. A depressão do tempo passado logo volta novamente. Portanto, Jesus aqui neste texto quer se apresentar a nós como a solução verdadeira, aquele que realmente pode trazer paz,
aquele que é o Senhor que dá vida e que restaura a alma. Jesus, portanto, tinha a capacidade de fazer cessar o choro daquela mulher. E é isso que ele faz, é isso que ele vai demonstrar. E ele vai fazer algo então, que somente Deus poderia fazer. E aqui eu queria convidar vocês a imaginar esta cena, porque eu fiquei imaginando lá em casa também. Tá aquele grupo, pessoas angustiadas, chorando. Um menino que já devia estar morto há horas. Afinal, o cortejo era para levar ele para o enterro definitivo. Aquelas pessoas veem, então, um grupo vindo. Aparentemente, aquela multidão não sabia quem é Jesus. Então, vem esta multidão, com um mestre à frente, aquele mestre para. E pede, então, que o caixão pare ali. Aquelas pessoas devem ter imaginado o que esse homem pretende fazer. E eu digo mais, não só a multidão que saía de Naim deve ter pensado isso. Os próprios discípulos de Jesus devem ter pensado a mesma coisa. E por que eu digo isso, gente? Essa aqui é a primeira narrativa que Jesus ressuscita alguém. Na ordem cronológica, essa é a primeira vez que Jesus vai dar vida a um morto. Então você imagina a cabeça dos discípulos nessa hora. O que o mestre quer arrumar agora? Beleza, eu vi ele lá, curando enfermo. Pedro devia pensar, ele curou até minha sogra. Até minha sogra ele curou. Tudo bem, mas agora esse menino está morto. O que ele vai fazer? E aí eu imagino a cena com todos os olhos voltados para Jesus. Quem é este homem? O que ele vai fazer? E então Jesus se aproxima do caixão e diz ao morto, no versículo 14, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E então surge aqueles olhares, aquele sentimento de espanto e euforia. Porque eis que o menino se levanta e aquele menino que estava morto há horas começa a falar. Jesus pega aquele menino e entrega para sua mãe. A mulher que agora há pouco ele havia dito, não chore. Perceba que o encontro de Jesus, do Senhor com aquela mulher, reverteu o luto em alegria. A morte se foi e ficou o quê? A vida. O texto, por fim, diz no versículo 16 e 17, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Eis que todo o sentimento daquele cortejo fúnebre foi revertido. As pessoas agora estão espantadas. Aqueles que antes tinham choro, tristeza, dor, eles agora louvam a Deus. Não foi só aquela mulher que experimentou da mudança que Jesus proporcionou, mas todos que estavam ali, ao ver aquela cura, ficaram maravilhados. Eles terminam dizendo que um profeta se levantou entre eles e que Deus visitou o seu povo. Não dá para afirmarmos que eles realmente entendiam que Jesus era o Deus encarnado. É provável que não. Mas por que então que eles dizem Deus visitou o seu povo? Eles dizem isso porque eles, como alguém que era do vilarejo de Naim, eles que eram judeus, só conhecia um ser em todo o universo que poderia dar vida a um morto. Na verdade, só há um ser que pode entregar vida, e quem é? É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aquelas pessoas reconhecem que aquilo que Cristo fez, só um poderia fazer, Deus.
Mal sabem eles que aquele que estava diante deles era o Deus encarnado. Que o Deus que se fez carne, aquele que estava no mais altos céus e veio habitar nesta terra, ele colocou os seus pés naquele pequeno vilarejo de Naim, que talvez grande parte do mundo nem sabia que existia, mas que Jesus quis estar lá e quis cuidar daquelas pessoas. A boa notícia desta grande obra que Jesus realizou, percorreu não só a Galileia, mas alcançou regiões em toda a Judéia. O evangelho de Cristo era propagado. Aquele Jesus, aquele mestre que era capaz de levantar um morto e entregar vida a ele. Agora que aprendemos os detalhes desse texto, eu gostaria aqui de trazer 3 conclusões, aplicações para nós. 3 coisas que este texto pode nos ensinar como Igreja Batista Itaipu. A primeira aplicação é a seguinte, gente. Se lembrem que Cristo se compadece das nossas dores. Se lembrem que Cristo se compadece das nossas dores. Quem é o mais atento a nós em meio às aflições, em meio às angústias, em meio às tribulações? Jesus. Aqui nesse texto, Cristo se apresenta como este pastor que cuida das suas ovelhas, que é rico de compaixão para com o seu povo e que está atento a cada choro, a cada lágrima. Ao passar pelas mais severas tribulações, muitas vezes em meio às crises que passamos, perguntas vêm à nossa cabeça. Onde está Deus? Onde está Jesus? Às vezes repetimos a palavra que Davi diz no Salmo 13, quando diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? E vem em nós um sentimento de abandono, como se o nosso Deus, o nosso Senhor, fosse um Senhor distante, que não vê as nossas dores. Porém, o texto vai nos apontar uma realidade totalmente contrária a esta. Jesus demonstra ser aquele que conhece as mais duras aflições que vivemos, que conhece as mais duras angústias que abalam a nossa vida. E diante disso, ele se move em compaixão. Pode ser que talvez você esteja vivendo um momento difícil agora. Eu não sei dizer como está o seu coração, mas talvez você se adentrou aqui na igreja em uma semana de lágrimas e de choro por causa das enfermidades físicas que muito têm te abalado. Às vezes o próprio tratamento para curar esta doença é algo que tem te afligido, algo que tem feito trazer dores até mesmo nos ossos. Talvez isso é aquilo que tem despertado lágrimas em você. Talvez a sua enfermidade não seja uma enfermidade que é visível aos olhos humanos, mas é aquela enfermidade da alma. É o sentimento de ansiedade. É o sentimento depressivo. São aquelas coisas que são tão difíceis de explicar para alguém, mas que o Senhor conhece. Talvez a sua luta, a sua lágrima, o seu choro é pelo mesmo motivo desta mulher. É o choro do luto. É o choro de alguém que perdeu um ente que tanto amava, um ente querido. Talvez há um certo tempo você era como esta mulher.
E a grande realidade é que muitas vezes nesse momento, nem mesmo a própria família consegue compreender a intensidade da dor. Nem mesmo seus amigos, por mais que você fale, sempre fica aquele sentimento, ele não está vendo o quão profundo é. Talvez ninguém entenda os motivos da sua lágrima. Mas eis que aqui neste texto a gente vê um Jesus que conhece a fundo aquilo que te faz sofrer. Ele conhece a fundo o que te leva a ter lágrimas nos olhos. Quando um membro do seu corpo sofre, ele sofre. Quando a tua igreja sofre, ele sofre. E ele se move em íntima compaixão por ela. E no mais profundo vale que vivemos, é o nosso bom pastor que guia e cuida das suas ovelhas. Então nunca se esqueça, se lembre que Jesus se compadece das nossas dores. Uma segunda aplicação que eu gostaria de trazer é: tenha plena confiança na capacidade de Cristo para te auxiliar. Tenha plena confiança na capacidade de Cristo de te auxiliar. O texto que a gente viu é um texto que nos dá claramente a demonstração do grandioso poder de Jesus. Afinal, Jesus aqui ressuscita um morto. Jesus leva aqui multidões ao espanto. Por quê? Porque o que ele faz, nenhum homem é capaz de fazer, só Deus é capaz. Somente o Todo-Poderoso poderia fazer, e é isto que Cristo faz. Esse texto nos lembra da grande capacidade do nosso Senhor, aquele que cuida das nossas vidas. E diante disso, diante desta mensagem, devemos nos sentir encorajados nos dias de lutas. Afinal, é Ele que está cuidando da nossa vida. Devemos também ser encorajados a apresentar as nossas necessidades diante dos pés deste Senhor. Precisamos confiar que Ele tem poder e é totalmente capaz de nos ajudar em meio à adversidade. Obviamente, gente, sabemos que nem todas as respostas virão da maneira como planejávamos ou almejávamos. Nem toda resolução de Cristo será da maneira como a gente sonhou. Afinal, é sim um milagre um menino recuperar a vida, é um milagre grandioso. Mas também não é uma grande obra quando o Senhor sustenta um coração enlutado, que talvez afirme: em outros tempos eu não aguentaria esta dor. Em outros tempos eu não aguentaria viver isto que estou vivendo agora. Mas que bom que conheci a Cristo. E hoje eu consigo passar pelo luto de pé, ainda sorrindo. Isso não é demonstração de grande poder? É óbvio que é. Talvez, meu irmão, você tenha orado pela enfermidade há tempos. Você se coloca de joelho, ora, clama. É aquilo que rodeia todas as tuas orações. Não só de você, de toda a igreja, de toda a sua família. Mas, meu irmão, talvez esta cura que você tanto tem orado nunca chegue. Mas pare para olhar ao teu redor e perceba as pessoas dizendo: eu não sei como essa pessoa continua de pé em meio a tanta tribulação. Eu não sei como esta pessoa ainda encontra sentido na vida, como ainda há riso em meio a tamanhas dores. O que é isso, senão o Senhor, sim, se atentando às suas orações e te dando condição de continuar vivendo, ainda com sentimento de alegria, ainda amparada por Ele.
a grande realidade é que Cristo é este, que é totalmente capaz de nos ajudar em meio às dificuldades e sempre nos entrega a resposta. Basta a gente olhar e perceber. Como diz o Salmo 23, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Este é o nosso bom pastor, que é nosso bom auxílio em meio aos vales, em meio às dores. O nosso Deus não é um Senhor que tem limitações. Ele não é como ídolos que não falam, que não ouvem, que nada podem fazer. Mas Ele é o Senhor Todo-Poderoso e devemos nutrir esta confiança plena em Sua pessoa, em seu cuidado para conosco diariamente. Uma última conclusão que eu gostaria de trazer aqui é que este texto nos lembra da viva esperança futura da ressurreição. O milagre que Jesus realiza quando ele se volta para aquele menino e diz: levanta-te. Ele ordena para ele, aquele menino que estava morto, recupera a vida. É algo que nos aponta para o futuro, para algo que sim acontecerá. Precisamos aqui enfatizar o tempo futuro, onde o nosso Senhor virá, e naquele dia Ele dará ordem, e se levantará dos túmulos todos os santos de todas as eras, de todos os tempos, todo o seu povo, todos aqueles que creram no teu bendito nome, naquele dia se erguerão. Aquele dia experimentaremos da vitória definitiva sobre a morte. Poderemos ali replicar as palavras de Paulo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? Porque o nosso Jesus é poderoso, porque Ele, um dia, o Filho de Deus, Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou, e Ele prometeu isto a nós. Um dia também viveremos uma eternidade com Ele. Que possamos nos alegrar pelo fato de que sim, temos um Senhor que cuida de nós no tempo presente, temos. É um Senhor que se compadece, que nos ajuda em meio às dores, mas muito mais do que prometer auxílio no tempo presente, é este Senhor que nos entrega uma esperança viva em relação ao futuro. E nesse dia em que Jesus dará a ordem e o seu povo se levantará, nesse dia, todo choro será cessado, toda enfermidade cessará, toda angústia cairá por terra, a alegria definitiva se achegará até nós, porque viveremos uma eternidade junto ao povo de Deus, na presença do nosso Senhor. Se você é um destes que já está caminhando debaixo do cuidado de Cristo, debaixo do senhorio de Jesus, meu irmão, eu te encorajo, continue debaixo do cuidado deste bom pastor. Agora, se você talvez já chegou até aqui, mas seu coração ainda está distante de Cristo, se você ainda não está debaixo do senhorio de Jesus, do cuidado de Jesus, se você ainda tem colocado a sua confiança em outra coisa neste mundo, eu digo a ti que talvez esteja cansado, que talvez o mundo não consiga te entregar descanso. Eu digo a ti as palavras de Cristo em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dobre seus joelhos diante da cruz e encontre finalmente paz e descanso. Aquele que é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Aquele que é descanso para a nossa alma, não só no tempo de hoje, mas também no futuro que virá. Amém?